Eu sou instruído bastante para saber que Deus não existe. Não, já existia na Grécia Antiga isso. Já existia. Já existia antes da Grécia Antiga. Gente ateia, já existia, numa organização, numa cultura religiosa, teocrática como a israelita, havia um grupo de ateus, os saduceus. Achavam que não existia vida após a morte. Perdão, nesse caso, eram materialistas que não eram ateus. Acreditavam que Deus existia, mas para atender às preces, do jeito deles, segundo as expectativas deles. Deus atende nossas orações de acordo com uma supraordenação que não nos diz respeito e que, portanto, fere nossas expectativas muitas vezes. É lógico, porque nós não somos crianças que regem o currículo da escola. O currículo pode até se flexibilizar às nossas necessidades e idiosincrasias, mas não se submete. Ou então o professor e a professora, ou a coordenação da escola, vai ser irresponsável. São conduzidas as crianças, não são elas as chefas do processo. Elas podem ser ouvidas e devem, mas não são as chefas do processo. Nós queremos dominar o mundo. Nosso cérebro de 1 quilo, e a gente acha que compreende, acessa tudo. Sim, há embuste, há história exagerada, há em todas as áreas do conhecimento. Todas as áreas da política, da ciência, das artes, da religião, tem gente de bem e gente que também não é de bem. Gente com caráter e sem caráter, em todas as áreas. Mas generalizarmos nessa disciplina do conhecimento das ações humanas, todo mundo é mau caráter, ninguém presta. E aqui todo mundo é bom e todo mundo presta, não é? Oh, isso é muito simplista. A pessoa deveria ter vergonha de abrir a boca e dizer isso em público. Houve uma situação curiosa que um grande militante ateu, não sei se Richard Dawkins, estava falando com uma grande figura religiosa, um grande teólogo britânico, que deixou-o a zero. Aquela ideia de que eu, cientista, né, sabendo de tudo, biólogo, uma área de ciência, não estudou aquela área do conhecimento. Não conhece religião comparada, não conhece teologia, não conhece filosofia, não conhece fenômenos paranormais, nada. O cara deixou Dawkins a zero, ele teve que dizer em público que ele não era ateu, que era agnóstico. É uma seita. Nós temos que dizer isso de forma firme, amigos e amigas. Não porque queiramos atacar essas pessoas. Eu já disse a vocês que uma das pessoas mais queridas e caras ao meu coração era ateia. Meu avô materno era ateu. Nunca abriu a boca para falar comigo sobre o assunto. O problema é que algumas pessoas, à base da vaidade excessiva, não percebem uma vaidade perigosa, zombaria com Deus. Não se zombam de forças celestes, porque as forças espirituais existem. E passa essa imagem de impunidade, né? Vou zombar aqui, fazer uma plateia rir. De pessoas que são contra dogmatismos, doutrinas, sim, autoritarismo. A gente tem que ser contra isso em todos os ambientes, inclusive os acadêmicos. Zombar dos sentimentos das pessoas. Sentimentos de devoção e de sacralidade são os mais sérios que as pessoas têm. Não se pode zombar de crenças e de sentimentos e princípios religiosos das pessoas. Nós podemos ajudá-las a se desvestirem de fetiches e atavios, superstições, crendices. Isso sim, nós temos que trabalhar contra isso, principalmente nos meios espiritualistas religiosos. Desligados de religiões como somos, ou ligados a certas religiões, há pessoas decentes em todas as religiões e fora delas. Tenho que falar com clareza, porque muita gente se desequilibra com esse tipo de discurso, se impressiona com aquela pompa da pessoa, falando arrumadinho e citando autores, não tem argumentos contra, mas vai cometer suicídio, está na ficha kármica dessa pessoa, que ela acredite ou não. Adolescentes que se desesperam e tomam uma rota de comportamento vicioso, se desbragam em uso de drogas. Se algumas pessoas acham linda essa masturbação intelectual, de dizer que eu me basto, não preciso de espiritualidade de Deus, tenha cuidado que algumas pessoas não se bastam, não são tão sem sentimentos como você e não se bastam. Ninguém se basta. Todas as pessoas precisamos de propósito e significado para viver. E não precisa ser do seu jeito de ser, você tem que respeitar os sentimentos das pessoas. Tem o seu ateísmo para si, mas respeite quem precisa do sentimento devocional, com tantas bases, como falei, de estudos para a pessoa. Se informe, vá ler sobre o assunto. Eu que tenho um traço cético muito forte, e que na adolescência achei
que reencarnação, os dois que eu terei, reencarnação e imortalidade da alma eram fantasias. Na adolescência cheguei até essa convicção até. Isso é infantil. Não existe vida após a morte. Francamente, não existe reencarnação, menos ainda achava ridículo reencarnação. Estou sendo franco. Mas quando fui estudar as pesquisas científicas na área, a gente simplesmente não gosta. Não tem que gostar ou não gostar de um fenômeno existir ou não. O fenômeno existe ou não, ponto. Um fenômeno existe, eu tenho que me informar a respeito. Mas, vejam, eu que tive esse perfil cético, eu sugiro, comece a ler. O primeiro que eu comecei a ler foi sobre experiências de quase morte. E as críticas que se fazem hoje aos fenômenos de experiências de quase morte, nossa, são muito pobres. São muito pobres. Explicou só alguns dos fenômenos, não todos eles, das experiências de quase morte. São muito pobres. E tem gente ainda que vai nessa onda. Não, é esse o problema. É necessário dizer que há pessoas que se desesperam, e esses seres existem. Quer a pessoa acredite ou não. Ela pode rir. Ria. Os seres celestes se afastam, porque respeitam o livre-arbítrio. Mas aí, por lei da vida e dos princípios que regem o universo, essa pessoa que está debochando de coisas sagradas sintoniza com as forças do mal, que existem, quer a pessoa acredite, quer não. E existem gênios do mal, quer a pessoa ache isso primitivo, infantil, ou não. Houve gente que achou, tem gente que acha que existem aqui animálculos, animaizinhos minúsculos, invisíveis. Eu só acredito no que eu vejo, no que eu toco, diziam os cientistas positivistas do século XIX. Então, Louis Pasteur foi condenado, porque como assim existem os patógenos, micro-organismos? Tem gente que não acredita porque não viu. Então, como se acredita no que os telescópios, os radiotelescópios falam, que os microscópios falam? E o que a física quântica está dizendo sobre isso aqui não existir como nós estamos vendo. Acabou a era do que é tangível, visível como real. O que nós vemos e tocamos não é como vemos e tocamos. É muito primarismo intelectual, ou um distúrbio cognitivo, ou uma tara moral, ou má fé. Para a pessoa ter esse gosto de ficar, ou um trauma, a pessoa pensa que está atacando pensa que tem que dizer que Deus não existe, espiritualidade não existe, ela está atacando religiosismo convencional, pessoas doutrinárias e dogmáticas castradoras das religiões, opressão, dogmatismo, sectarismo, isso também é sectarismo e proselitismo do ateísmo militante. Sectarismo, proselitismo, isso é ruim em todo lugar. Inclusive, vou repetir, os maiores genocídios aconteceram com culturas que se declararam formalmente ateias. Vou repetir, Stalin e Mao Tse Tung. Vou ficar só nesses dois exemplos, os piores. O que vamos fazer? Vamos abolir com a política? Vamos pregar que o ateísmo é uma força do mal? Não, o ateísmo é uma escolha pessoal. A pessoa tem o direito. Mas dizer que a religião e Deus que a gente pode zombar dos sentimentos de fé das pessoas, isso não. Isso não é respeito numa sociedade plural. Nós não zombamos porque uma pessoa seja homossexual, porque uma pessoa seja negra. Nós não zombamos dos sentimentos de alguém que vive o poliamor, ou é monogâmica, ou uma senhora viúva que prefere ficar viúva até o fim. Nós não zombamos dos sentimentos das pessoas. Nós não podemos zombar do mais sagrado dos sentimentos. São os sentimentos, o campo dos sentimentos mais sagrado, que é o dos sentimentos devocionais religiosos. Isso é grave. Isso é falta de sentimento democrático, isso é falta de empatia, de humanidade. Então a pessoa tem traços psicopáticos. Tem que prestar atenção nisso aí. Estou falando para essas pessoas deixarem de fazer isso? Não, para você se defender, não rir, não aplaudir, achar essas pessoas o máximo. Elas não são o máximo, elas estão querendo aparecer com isso aí. Conseguiram um filão, porque no Brasil e nos meios científicos isso é mais comum. Quanto mais a pessoa nega, é pessimista, e as pessoas, inteligente, não é? Tá negando, dizendo que não presta. No Brasil, principalmente, falar mal das pessoas dá certo. Não presta. Se foi enganado, não acredite. Deve ter razão. Não existe nada disso, é tudo mentira. Aí as pessoas caem no conto do vigário. Só que esse vigário é de outra religião, de outra seita, a seita do ateísmo. Temos o direito de ser ateus, e ateias. E temos o direito de ser espiritualistas sem deboche, sem zombaria.
Estou defendendo pessoas do suicídio e do desequilíbrio de forma categórica, enfática e determinada. Reflitam se alguns dos que fazem pregação ateia estão fazendo, verifique. Pela minha experiência, a maior parte dessas pessoas não são maus caracteres. São pessoas que sofreram decepções ao estudar a história das religiões. Então estuda a história da política, estuda a história dos tiranos, estuda a história das sociedades ateias formais. Tivemos no século XX. Vimos o que aconteceu. Quando se estabelece em massa o ateísmo formal, o que foi que aconteceu? Na Rússia de Stalin, na China de Mao Tse-tung, o que foi que aconteceu? 20 milhões de mortos numa, 80 milhões em outra. Se a pessoa está completamente livre para fazer o que quiser e não há... Estamos num nível de desenvolvimento humano que nós não precisamos de as pessoas saberem que estão sendo observadas, e estão, mesmo que desacreditem, que haverá consequências para os seus atos. Então as pessoas ficam bem à vontade para que os psicopatas imperem. Se somos tão aborrecidos com a história das religiões, então deveríamos estar mais ainda com a história das tiranias políticas, sobremaneira as que tiveram o viés de materialismo formal, estabelecido, publicado e exigido da população, abolindo as religiões. O que aconteceu com essas sociedades? Não se trata de história, então abramos um pouco mais os olhos e sejamos mais autocríticos. É muito fácil zombar dos outros sem ser autocrítico. Estão passando por ridículo para pessoas instruídas. Há religiões que têm um viés de tradição erudita. Entre elas, os teólogos católicos e cristãos, não só católicos. Há um viés de tradição de cultura. Essas pessoas estão vendo vocês, nus no ridículo do que estão fazendo, enquanto desesperam adolescentes que não têm aquela cultura para perceber a sua intenção por trás, narcísica, psicopática, ou tem que fazer terapia, vai resolver seus problemas com traumas com religião, ou com maus religiosos, más religiosas, vai resolver suas questões, não tem nada a ver com Deus e espiritualidade. Deus e espiritualidade não tem partido de crença, não são propriedade de uma religião ou de outra. São fenômenos que existem, quer nós queiramos ou não. Forças espirituais celestes, bondosas existem. E a ideia de impunidade, que eu posso falar à vontade, que nada vai acontecer comigo. Só que a questão é que essas pessoas não fazem um link de causa e efeito. Comecei a pregar materialismo ateu, e aí aconteceu isso comigo. Não, mas isso é uma mera coincidência. Observe, e se demora o efeito a acontecer, acontece pior. Se a gente se posiciona contra uma fonte celeste, o mal pode não vir agora a resposta, mas virá adiante pior, quer a pessoa acredite ou não. É uma lei da vida. É só esperar. Mas aí a pessoa não quer fazer o link, porque não convém a ela fazer o link. Eu me coloquei contra uma fonte celeste, uma manifestação celeste, alguém que representava essa força celeste, e então aconteceu tal coisa em minha vida depois. Ah, não, é outra coisa bem diferente, tá certo. Continue fazendo o que você faz. E continue no seu caminho. E eu continuarei falando isso em defesa de todas as pessoas que precisam de espiritualidade, de religião e de Deus, para estarem em paz e serem felizes. Porque está na nossa própria estrutura neurofisiológica a necessidade de devoção. Há até ateus que estão dizendo, como é que a gente faz agora? Temos que criar rituais para que nós utilizemos o nosso cérebro corretamente. Não adianta colocar no lugar o Deus eu, o Deus ego, o Deus doutrina ciência, que nada, só põe o ego, disfarça dizendo que é ciência, que é coisa alguma. Gente que não se assume nem gay sendo gay. Ah, mas quer declarar, quer zombar de Deus. Oh, tão pobre, tão ridículo isso. Tão sacrílego. Quer acredite, quer não. Pode bater de ombros. Pode não acreditar. Não tem importância. Você está sendo visto. Você está sendo vista. E quando eu estou falando isso, estou falando para vocês que assistem, que veem essa pessoa que ela falar, aguçem a percepção. Aguçem, enxerguem atrás da aparência de imperturbabilidade dessas pessoas. Serenidade forjada, construída, discurso prontinho feito. Prestem atenção, qual é a intenção dessa pessoa? O que ela está ganhando com isso?
Há pessoas que seguem um ideal, uma vocação, mas algumas estão só com interesse de se promoverem. Prestem atenção, aguçem as percepções, não sejam pouco críticos, pouco críticas, sejam mais críticos ainda. Porque quem está sendo franco não teme uma observação crítica, porque quanto mais, se for uma crítica isenta e imparcial, e quem faz crítica isenta e imparcial, ou mais isenta e imparcial, porque absoluta isenção é impossível, nós somos seres humanos limitados, quem faz uma crítica mais próxima, uma leitura, essa crítica no sentido construtivo, de ver o aspecto negativo ou positivo de alguém ou de pessoas, quem faz uma crítica é melhor quem tem uma boa capacidade de autocrítica. Se eu não consigo enxergar meus defeitos e minhas motivações, eu não vou conseguir enxergar com clareza nos outros, inclusive aquelas que eu juro para mim mesmo que eu não tenho. Aguce suas percepções críticas. Observe o mal que a tirania tem feito, principalmente os governos e regimes totalitários ateus. Ou o inverso, regimes totalitários fundamentalistas de qualquer religião. As teocracias, os extremos opostos que se tocam. Temos que ter a pluralidade, o respeito, a democracia. Portanto, a vida em sociedade em que todos sabem que há pessoas de bem e há pessoas que são maus caracteres, pela ação para o bem comum ou pela ação que gera o mal comum. É bem simples assim. E quem trouxe esse crivo foi nosso Senhor Jesus. Conhece-se a árvore pelos frutos. Uma árvore boa não dá frutos maus, uma árvore má não pode dar frutos bons. Aqui ou ali, trazendo para a realidade, numa árvore com frutos bons, aí um frutozinho, um passarinho comeu, bichou, teve uma pragazinha ali, mas o percentual maior dos frutos, do que obtemos daquela pessoa, é um fruto bom ou nós recebemos uma carga de ódio? Nós somos levados a ficar mais lúcidos e a sermos mais humanos ou saímos angustiados e perturbados? No capítulo do essencial, é bem diferente de a gente ficar perturbado porque foi levado a refletir seriamente. Perder uma ilusão. Essa desilusão é boa. Vai a um consultório médico, o médico diz, você está com tal enfermidade, vai precisar de ser tratado. A pessoa sai triste do consultório, mas sabe que vai se tratar e vai se curar. Ou então, você está condenado, é uma enfermidade grave, nós podemos usar caminhos de tratamento paliativo, mas não há cura, ok? É doloroso, mas é uma informação verdadeira. Mas zombaria com coisas sérias, jamais.